para o Joelson e para o Vilmar. Boa tarde a todos e a todos. O segundo dia do nosso encontro do 10º Seminário Viva Vox, nós temos como convidado o professor Cristóvão José. Além de convidado, né, ele também é membro do grupo de pesquisa e colaborador também das nossas atividades. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado hoje, o Cristóvão. Ele é professor de Direito da Faculdade Algamete, poeta e tradutor, já havendo publicado em periódicos acadêmicos, artigos teóricos, traduções e poemas. Ademais, é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, da Associação Brasileira de Estudos Medievais, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, da Associação Brasileira dos Professores de Retórica, do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quanto à sua formação acadêmica, é doutor em Literatura Cultural pela Universidade Federal da Bahia, pela linha de tradução cultural e intersemiótica. Em nível de mestrado, é mestre em Literatura e Cultura pela UFBA, também pela linha de tradução Cultura e Intersemiótica. Outro sim, realizou 6 pós-graduações lato sensu, sendo especialista na área de educação em docência do ensino superior pelo Centro Universitário Maurício de Nassau e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Em nível da graduação, é bacharel em Direito, tendo recebido o diploma de honra ao mérito, laurea acadêmica. Também já atuou como professor de grego antigo no Núcleo Permanente de Extensão em Letras, o NUPEL, na UFBA, como professor de latim em tirocínio docente no Instituto de Letras da UFBA, fornecendo assistência judiciária gratuita à população carente. Bom, seja muito bem-vindo, Cristóvão José, nesse nosso segundo encontro do 10º Seminário Viva Vox. Todos sejam também bem-vindos, os que estão participando como ouvintes, e eu passo a palavra, então, para o Cristóvão. Muito obrigado, Vilmar. Boa tarde, pessoal. Eu vou projetar minha apresentação agora. Só um detalhe, Cristóvão, que eu esqueci de dizer, o título da fala do Cristóvão são os escritos de Lúcio Aneu Cornuto. Pode ficar à vontade. Certo, muito obrigado. Só um momento, deixa eu verificar aqui a janela. Pronto, apareceu agora. Vocês estão visualizando o slide? Estamos. Ótimo. Então, pessoal, boa tarde a todos. A minha apresentação de hoje, como o Vilmar acabou de dizer, é os escritos de Lúcio Aneu Cornuto. Para hoje, eu decidi fazer uma apresentação ainda de caráter um pouco preliminar, né? A fim de apenas introduzir
o pessoal para esse estudo do Cornuto. Cornuto é um autor ainda pouco estudado, pouco conhecido em língua portuguesa, e eu busco justamente me debruçar no processo de tradução de sua obra, né? Então, em relação a isso, eu busco fazer a primeira tradução para a língua portuguesa da obra de Cornuto. Ela já tem tradução para alguns idiomas, já foi traduzida, inclusive, para o inglês, né? Tem tradução para o italiano, mas para a língua portuguesa, sua obra ainda não possui uma tradução, né? E pensando justamente em tentar fornecer alguma contribuição para o desenvolvimento acadêmico, eu busco realizar essa tradução. Agora, antes da gente falar de forma mais detida dos escritos de Lúcio Aneu Cornuto, fica uma dúvida até mesmo acerca da própria biografia do autor. Que autor é esse, né? E falar de Cornuto é algo muito difícil quando a gente fala um pouco sobre a vida de Cornuto. Justamente pelo fato de que poucos dados concretos remanesceram acerca dessa figura. Então, muito do que a gente sabe sobre Cornuto, ou do que se infere a respeito de Cornuto, é derivado justamente da sua própria obra, ou até de citações de outros autores, informações ligadas ao próprio texto do Cornuto, intratextuais, ou algumas citações, né, indiretas. Então, nesse processo, a Fortuna Crítica acaba considerando que Cornuto teria sido um autor nascido aí por volta de 34 depois de Cristo. Esse dado temporal é relevante para a gente tentar situar um pouco a produção de Cornuto. Nesse caso, lembrando que o período clássico romano é aquele que vai, grosso modo, do século I a.C. ao século I depois de Cristo, Lúcio Aneu Cornuto seria um autor, portanto, pertencente a esse período clássico de produção latina, né? Só que o Cornuto, ele não teria sido um autor nascido efetivamente na sede do Império Romano. Ele teria nascido, no caso, na África, na Líbia, em Leptis Magna. Então, nesse caso, é importante a gente situar, por um lado, o tempo, né? O tempo de 34 depois de Cristo, e por outro lado, o espaço, no sentido de que Cornuto teria sido um autor africano. Nesse sentido, a Fortuna Crítica, até mesmo analisando a época e as fontes do direito romano, acaba entendendo que Cornuto provavelmente não teria sido, de nascença, um cidadão romano, né? Em 34 depois de Cristo, a cidadania romana ainda era algo relativamente restrito às colônias. E justamente pensando nisso, o Cornuto ele não teria nascido com essa cidadania, e daí vem uma série de interrogantes acerca do próprio nome Lúcio Aneu Cornuto, né? De forma mais tradicional, a Fortuna Crítica mais tradicional chega a inferir que essa referência de Lúcio Aneu seria uma referência até a Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca, no sentido de que Cornuto teria sido um escravo liberto do filósofo estoico Sêneca. Todavia, isso é atualmente contestado, né? E hoje parece haver um certo questionamento no sentido de que a própria ideia de Cornuto pode servir de sugestão da origem dessa figura. Então, quando a gente tem o nome Cornutus, Cornutus seria aquele que possui cornos, com corno, né? E isso provavelmente faria referência à origem fenícia desse autor, né? Então, há parte da crítica que atualmente considera que esse autor, ele na realidade não seria necessariamente um escravo liberto de Sêneca, mas seria um autor de origem diversa, seria um autor de origem fenícia, nascido na África, atual Líbia, né, na região atualmente correspondente à Líbia, e nesse caso, essa referência aos cornos seria uma referência, inclusive, possível à divindade Baal-Hamon, né, ou Baal-Kamon. E nesse caso, a gente vai ter justamente o fato de que essa divindade ela seria caracterizada por apresentar cornos, né, e por isso esse nome Cornutus seria um processo de latinização ou romanização de um nome de origem fenícia. Isso para vocês observarem como é complicado, de fato, falarmos de Cornuto, né, como é difícil. É tão difícil a gente traçar elementos biográficos desse autor
que a fortuna crítica, inclusive, se utiliza até mesmo do nome, de possíveis interpretações etimológicas do nome cornuto, para tentar trazer algum grau de definição ou de conhecimento mais preciso sobre esse autor. Então, vejam que falar de cornuto é algo muito difícil, supondo que ele exista efetivamente, que ele tenha existido, né? Há essas duas perspectivas. A fortuna crítica mais tradicional sugere que ele teria sido um escravo liberto de Sêneca, mas outros já consideram que não, que na realidade esse nome, Aneu, inclusive, ele vem de um processo de patrocínio romano para o ganho da cidadania. Então, ele teria nascido na África, ele não teria cidadania romana de origem, e posteriormente ele teria incorporado esse nome Aneu justamente por esse processo mesmo de articulação política para ganhar a cidadania romana. Então, vejam que a gente já tem uma certa complicação, né, do ponto de vista do entendimento da biografia desse autor. É um autor que traz um conjunto mesmo de interrogantes, de modo que a gente não sabe nem sequer se ele efetivamente existiu. Até porque quando a gente fala de Cornuto, muito do que se diz é aquilo que está na própria obra. Então, isso, obviamente, acaba trazendo um conjunto de complexidades para a gente, de fato, assegurar alguma informação de forma precisa, né? Além disso, supondo que ele de fato tenha existido e acolhendo essa perspectiva de origem africana, a gente também vai, a partir dos escritos de Cornuto, ter algum grau de observância sobre essas características que ele teria. Então, analisando a obra que é atribuída a Lúcio Aneu Cornuto, a fortuna crítica também costuma mencionar que ele teria algumas predileções ou até mesmo atuaria de alguma forma mais específica. E, nesse caso, partindo da análise objetiva desses elementos que estão consubstanciados na obra, né, se costuma dizer que Cornuto teria sido um gramáticos, né? Ele teria sido um gramático, além disso ele também teria sido um retórico, um etimólogo, etimologista, um comentarista de alguns escritores, a exemplo de Virgílio, né? Lembrando Virgílio aí, o poeta romano responsável pela Eneida, né? O poema épico. Então a gente vai ter uma figura muito ligada à questão das letras, à questão da análise de poesia também, e, além disso, um filósofo estoico. Então, a gente tem aí, ao falar de Lúcio Aneu Cornuto, nós temos que ter em mente que ele é um autor que traz algumas problemáticas, nós não temos muitos dados concretos, muitos elementos seguros para falarmos da biografia desse autor, mas, pela análise da obra que é atribuída a essa figura, a gente acaba considerando que ele, de fato, teria interesses variados. Então, os interesses de Cornuto estão muito ligados à análise da linguagem, a questões de ordem linguística, a questões ligadas ao ensino e também a essa, como eu mencionei, a questão da análise poética. Então, ele também teria esse trabalho de comentador de outros escritores. Isso faz com que algumas pessoas acabem colocando Cornuto em uma posição mais marginal, como se ele não tivesse, nesse caso, uma produção estoica de primeira ordem, como se na realidade não fosse o enfoque filosófico dele no estoicismo fosse algo mais secundário, a ênfase que ele dá ao estoicismo em parte de sua obra, né? Justamente por apresentar esses interesses variados. Do ponto de vista de sua dialética, a gente pode trazer aí algumas considerações. Na visão de Cornuto, a própria racionalidade humana ela estaria associada à existência de conceitos naturalmente postos em uma estrutura inata. E isso, obviamente, acaba sendo visto, em certa medida, como uma crítica a noções relativistas, né? Do ponto de vista de seu trabalho de lógica, ele tem um trabalho interessante também acerca da lógica, ele acaba questionando as categorias de Aristóteles, o que também é alvo de críticas por alguns estudiosos, no sentido de que Lúcio Aneu Cornuto, ele teria, justamente por seu interesse linguístico muito grande, teria, por vezes, reduzido alguns elementos das categorias
de Aristóteles a uma análise muito restrita à dimensão linguística, à dimensão gramatical. Nesse sentido, uma das críticas que o Cornuto teria feito, né, ele realiza, né, partindo novamente da análise objetiva da obra, seria o fato de que Aristóteles ele confundiria por vezes alguns elementos de ordem literal com elementos de ordem metafórica, com sentido metafórico das palavras nesse processo de categorização da realidade. Agora, algo que de fato traz, assim, é muito representativo, né, quando a gente pensa na obra, sobretudo, Teologia Grega, né, diz respeito à preocupação de Cornuto com os elementos ligados à natureza. Então, a obra de Cornuto é uma obra também muito interessante, porque é uma obra romana que vai trazer elementos também ligados à filosofia natural, o que é um exemplo, digamos assim, um tanto quanto raro, quando a gente pensa na própria tradição de filosofia natural. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, o próprio Aristóteles. E no caso de Roma, a gente vai ter também a figura do Sêneca, né? Com as Naturalis Quaestiones, as questões naturais. E nesse caso, parece que Cornuto ele demonstra em sua obra algumas interferências das questões naturais feitas por Sêneca. E nesse caso, Cornuto ele vai tanto valorizar essa análise dos próprios elementos, né, dessa dimensão da physis, e nesse caso ele aborda a questão dos 4 elementos, da água, da terra, do fogo, do ar, e, para além disso, ele também busca descrever alguns fenômenos da natureza. Só que a descrição em Cornuto não é uma descrição meramente fenomenológica em sentido geológico, né? É uma descrição que também está carregada de um viés moral, de compreensão do homem e de sua própria racionalidade. Então, quando a gente pensa nessa descrição dos fenômenos naturais, nós temos aí na teologia grega, né, uma descrição que está ligada a uma tradição de filosofia natural, mas que ao mesmo tempo se articula em sua perspectiva moral também a essa questão da moralidade estoica. E nesse sentido, a obra de Cornuto ela também acaba ganhando um relevo, uma importância significativa quando a gente pensa em relação às referências literárias existentes, né? Então, é um autor que, de fato, tem uma obra que é muito rica justamente por, digamos assim, dialogar com campos um tanto quanto diversos. Ele demonstra, efetivamente, em sua obra, ter interesse pela dimensão literária, mas também ter interesse por essa compreensão física da natureza e até mesmo da moral em sentido estoico, né? Apenas para que vocês tenham uma dimensão um pouco mais efetiva, eu trouxe algumas discussões ligadas à compreensão das obras que são atribuídas a Cornuto. Quais seriam, então, esses escritos, né? E quando a gente fala de Cornuto, nós temos que lembrar que algumas obras têm uma constatação desse processo de transmissão de forma mais efetiva, né? E outras não. Outras têm, na realidade, não chegaram até nós, né? E, nesse caso, as obras, digamos assim, que foram efetivamente transmitidas, né, do Cornuto, e que a gente tem uma segurança maior nesse processo de atribuição ao Lúcio Aneu Cornuto, teriam sido a tradição teológica grega, também chamada de Teologia Grega, que é uma obra escrita em grego, e outra obra que é sobre a pronúncia, ou sobre a ortografia, que foi escrita em latim, né? Nesse caso, a gente tem que lembrar que essas são obras que a gente tem já aí um mapeamento maior desse processo de transmissão textual. Há, todavia, alguns títulos atestados. E quais seriam esses títulos atestados? Nós temos aí Sobre as Coisas Tangíveis, que é um possível tratado de metafísica, em 2 livros e escrito em grego, Contra Atenodoro e Aristóteles, que possui certamente mais de um livro e teria sido escrito em grego, e aborda, no caso, as categorias aristotélicas em crítica, né, nessa dimensão lógica. 3, nós temos ainda um manual de retórica escrito em grego. Além disso, temos uma 4ª obra, que é sobre figuras de pensamento, que teria sido um manual de retórica latino com pelo menos 2 volumes,
temos a quinta obra, que é sobre Virgílio, a sexta, comentário sobre Virgílio, uma sétima obra, que seria Tragédias, conforme a vida de Pércio. Nesse caso aí, a vida de Pércio nos fornece alguns elementos para a gente compreender um pouco sobre a obra e sobre a vida do Lúcio Aneu Cornuto. E temos também uma oitava obra, que é as Sátiras, em latim. Nesse caso, esses títulos eles são atestados, ou seja, há comentários de que eles teriam existido, de que Cornuto teria realizado, mas eles não chegaram na íntegra até nós, né? Então, não há aí um processo de transmissão que nos dê uma dimensão muito exata dessas obras, né? Agora, com relação à teologia grega, a gente vai ter aqui, em nosso trabalho particular de tradução, a gente segue a edição crítica de George Boyce Stones, de 2018, que, por sua vez, acabou se valendo, né, sobretudo da edição crítica de Lang, mas também tece alguns comentários com José Torres, com a edição fornecida por José Torres. Em relação a isso, eu tenho alguns comentários a fazer sobre esse processo de compreensão do texto, né? Embora a gente fale, seja muito comum falar em Lúcio Aneu Cornuto, em se referir a Aneu Cornuto em relação a essas obras, né? Sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, na teologia grega, que é a obra mais difundida, mais conhecida desse autor, que é um autor pouco conhecido, a gente vai falar de edições críticas. E, em geral, no campo de estudos clássicos, nós trabalhamos muito com edições críticas, né? Caso alguém não saiba exatamente o que seria uma edição crítica, na realidade, a edição crítica é um texto que é formado a partir de um processo de interpretação de um filólogo que vai, no caso, analisar um conjunto de cópias diferentes de uma obra e, a partir da análise dessas cópias, vai formular, interpretando, na realidade, essas cópias, um novo texto, uma nova edição. Então, quando a gente fala de textos latinos, textos gregos, sobretudo, ou quando a gente vai falar, sobretudo, de textos que possuem uma complexa cadeia de transmissão textual, como é o caso da teologia grega, do Cornuto, nós vamos ter, no caso, em geral, edições críticas. Então, eu trabalho com uma edição crítica que foi um texto fruto de um processo de interpretação. Então, é importante, nesse caso, que o tradutor, e nesse caso eu falo de tradução, justamente porque meu interesse maior é na tradução dessa obra, tenha uma certa preocupação de teor filológico, no sentido de entender que o que a obra que nós estamos traduzindo não seria aquela obra feita efetivamente pelo Cornuto, né? Então eu não tenho acesso aos manuscritos que poderiam ser chamados de originais, digamos assim, com todas as aspas que esse termo original deve necessariamente tomar, pelo Cornuto. Na realidade, eu não tenho acesso a esses textos. O que se tem, efetivamente, é um conjunto de cópias e, fruto dessas cópias, edições críticas que vão, na realidade, comparar as lições existentes entre esses textos e tentar estabelecer um texto que seja minimamente plausível, né? Lembrando que a filologia contemporânea ela não tem necessariamente a mesma perspectiva da filologia positivista do século XIX, né? Do ponto de vista do século XIX, quando a gente pensa, por exemplo, em figuras como Larman, a gente tinha uma visão muito voltada para um processo de reconstituição do original. Então, a ideia de uma edição crítica seria uma ideia de um texto que estaria buscando esse processo de reconstituir efetivamente o original, né, perdido em algum momento. Hoje, entretanto, há uma visão muito mais cética nesse sentido. O que se busca, efetivamente, é o estabelecimento de um texto a partir de critérios que sejam plausíveis ou minimamente coerentes, sem necessariamente haver uma ideia de que o que se está trabalhando, efetivamente, é aquele texto original daquele autor antigo. Então, justamente por isso, eu gosto de fazer essa ressalva, porque o tradutor, e nesse caso, eu estou colocando justamente a tradução por meu interesse pessoal, né? Ele acaba trabalhando com um processo de interpretação, ele fornece uma possibilidade de leitura, que nesse caso é uma possibilidade de leitura que também advém de um processo de interpretação de uma edição crítica, que foi forjada a partir da interpretação de um filólogo, que, por sua vez,
acabou, na realidade, trabalhando não necessariamente de forma direta com essas cópias, mas que trabalhou a partir, digamos assim, da análise ou de outras edições, ou muitas vezes de estudos paleográficos. Então, essa é outra dimensão que nós temos, né? O paleógrafo estudando as cópias e, mais detidamente, buscando fazer a transcrição dessas cópias, para depois termos um processo de interpretação do filólogo, para, na sequência, termos aí o trabalho do tradutor. Então, eu gosto de chamar a atenção em relação a isso, porque algumas pessoas pensam, quando vão à livraria, por exemplo, eu vou comprar a República de Platão, eu vou ler aqui a República, e o texto está lá em português. Só que, na realidade, a gente precisa ter muita atenção com esse processo, né, de leitura, né? A gente não está lendo necessariamente aquele texto feito por Platão. O que é que nós estamos lendo? A interpretação de um tradutor que trabalhou a partir da interpretação de um filólogo, que trabalhou a partir de interpretações paleográficas, que por vezes estão associadas à existência de várias cópias que tiveram uma transmissão textual complexa e muitas vezes secular, né? Sendo que na maioria dos casos a gente não tem aí esses originais disponíveis dos autores antigos, né? Então eu gosto de chamar a atenção para essa questão, justamente para o fato de que quando a gente pensa no trabalho de tradução de edições críticas ou de edições que tenham aí, que levem em consideração lições diferentes, é importante também que o tradutor tenha uma leitura crítica acerca de como essas lições podem impactar na interpretação do conteúdo do texto. Então, nesse caso, eu penso, e eu coloco isso ainda em fase preliminar, justamente porque a tradução, esse trabalho mais detido de tradução é um trabalho que está ainda se iniciando, né? Nesse caso aí, meu interesse pessoal é pensar na tradução desse texto, mas também refletindo acerca dessas outras lições disponíveis. Então, meu interesse não é simplesmente traduzir a edição, o texto estampado, estabelecido a partir de uma edição, mas sim também confrontar as lições disponíveis, né, entre essas diferentes edições. E, a partir disso, entender quais são esses elementos, digamos assim, filosóficos que nós poderíamos manejar partindo de uma determinada edição ou de outra. E isso é algo que eu acho interessante no trabalho de tradução, quando a tradução é feita com comentários, com notas explicativas, né? Eu acho que, partindo dessa análise comparativa, partindo desse trabalho de crítica filológica, o tradutor ele pode, inclusive, acrescentar um conjunto de comentários, um conjunto de notas nessa edição que ele está trabalhando, e eu penso justamente nesse tipo de trabalho com a figura de cornuto, né, para que informe minimamente ao leitor que ele pode ter, às vezes, mais de uma interpretação de uma determinada passagem, a depender da lição que seja escolhida. E pensando um pouco nessa questão da própria edição, né, a ser trabalhada, e da própria divisão desse texto, quando a gente fala da teologia grega, é uma obra que, em geral, se apresenta, né, com capítulos, mas Schmidt, em 1912, ele coloca justamente o fato de que essa divisão em capítulos não seria autoral, ou seja, a divisão em capítulos que se apresenta geralmente nas edições da teologia grega de Cornuto, elas não teriam sido feitas pelo próprio Cornuto. Isso, na realidade, decorre de um processo também de convenção de editores. Então, é outra questão que eu acho importante a gente frisar sobre esses textos com os quais nós estamos trabalhando. Muitas vezes, nós utilizamos textos que têm certas divisões, que está com a distribuição definida de parágrafos, mas nem sempre o autor, aquele que teria sido o autor inicial daquele texto, como no caso teria sido o Cornuto, foi o responsável por aquelas divisões. E eu acho importante também destacar esse tipo de elemento para os leitores, para aqueles que vão, no caso, apreciar o nosso trabalho de tradução, justamente para que eles entendam que aquele texto que está sendo lido, na realidade, é fruto
de um processo intenso de interpretação e que muitas vezes passou pela análise de vários estudiosos, ou seja, várias figuras, vários estudiosos participaram desse processo aí de estudo daquela obra, daquele acervo, que está sendo lido. Né? Então não há aí, o que é que eu quero colocar? O que eu quero colocar é que nesse processo de tradução, em geral, tradução de textos clássicos, né, a gente não tem uma relação direta entre autor do texto de partida e tradutor. Na realidade, existe aí um fenômeno, uma cadeia muito complexa de transmissão textual, que leva às vezes séculos, que atravessou a Idade Média, a gente tem que lembrar isso, né? Daí a importância dos copistas medievais e, pensando em algumas obras gregas, até mesmo de conservação por árabes, né? Nós vamos ter esse processo para depois, efetivamente, depois de séculos de transmissão, entender aí alguns processos ligados a estudos de paleografia, de filologia e de tradução, né? E como é que a gente vai, digamos assim, quais são as convenções que nós vamos dar no trato daquele texto. Além disso, quando a gente fala da obra A Teologia Grega, é importante frisar que, a todo momento, Cornuto se dirige a um menino, né? Ao longo da obra, ele acaba se dirigindo a um menino. Às vezes ele aparece como Paidion, às vezes como Pais, às vezes como Teknon. Então ele a todo momento faz referência à figura de um menino, à figura de uma criança, o que faz com que alguns críticos, alguns comentadores da obra de Cornuto acabem acreditando que ele teria feito essa obra para um público mais infantil, para um público mais escolar. Então há também essa questão de identificar Cornuto como uma pessoa muito interessada no processo de ensino, sobretudo no processo de ensino de crianças que ainda estariam em um nível fundamental, seguindo nossa classificação mais contemporânea, né, dessa divisão de educação por faixas etárias. Então, Cornuto, ele teria sido uma espécie de professor de primário ou até de adolescentes, mas que estaria aí muito voltado para esse processo de ensino, de alfabetização, de ortografia, de conhecimentos ainda de pronúncia e de escrita, né, até ligados a um processo de letramento. Então, por isso, e esses elementos, digamos assim, que estão presentes na obra, induzem, levam a crítica a pensar dessa forma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero frisar nesse processo é que não há dados muito seguros para a gente entender efetivamente se Cornuto seria um professor, seria um gramático, seria um retórico, qual seria a profissão de Cornuto. Na realidade, a gente não tem dados concretos nem para afirmar com segurança se Cornuto efetivamente existiu. O que nós temos são elementos contidos em uma obra que fazem com que certos comentários, a crítica acabe interpretando Cornuto e esses elementos de uma determinada forma. Ora, a recorrência da figura de um menino na obra Teologia Grega pode justamente também atrelada à questão de que Cornuto tem obra ligada à pronúncia, à ortografia, e o conjunto desses elementos pode nos sugerir que Cornuto teria sido um professor dedicado, por exemplo, ao ensino, ao processo de alfabetização de crianças e adolescentes. Essa é, portanto, uma hipótese. E eu gosto sempre de frisar esse tipo de questão, porque, às vezes, algumas hipóteses acabam se cristalizando na crítica, de tal modo que as pessoas, às vezes, acabam até esquecendo que estão falando de hipóteses, de questões, assim, que não são efetivamente comprovadas, né? De forma concreta, efetivamente, nós temos elementos em obras que são atribuídas a Cornuto, né? Agora, afirmar com segurança que ele teria sido um professor de alfabetização, isso aí já é algo que não está, digamos assim, objetivamente colocado, né? Além disso, outra questão que deve ser ressaltada é a forte presença de explicações etimológicas, o que também demonstra aí um interesse particular de Cornuto pelo estudo da linguagem, pelo estudo da língua e da forma também
de expressão associada à língua e à compreensão do mundo. Então, por exemplo, ele busca um estudo de nomes próprios, de divindades, ele quer entender, muitas vezes, a origem de determinados nomes, até mesmo para defender certos usos no plano da pronúncia e da ortografia, né? Então, esse é um interesse que parece ser um interesse muito grande da figura de Cornuto, porque ela está diluída em sua obra, né? E, no caso, a teologia grega é uma obra que vai, de um lado, retratar esse elemento teológico, a questão das divindades ligadas aos fenômenos da natureza, mas também com a forte presença dessas explicações etimológicas e um direcionamento à figura de uma criança. Então, vejam que a partir da análise objetiva de alguns elementos presentes nas obras, é que a crítica tenta conhecer um pouco mais acerca da figura do Cornuto. Mas esse conhecimento é sempre muito indireto e tem um caráter extremamente hipotético, né? Em relação à própria estruturação da obra, a teologia grega, George Boyce Stones, 2018, acaba, na realidade, propondo, né, certa divisão para entender, né? Ele acaba, na realidade, esquematizando os capítulos, né, da obra, trazendo qual seria o direcionamento, digamos assim, semântico de cada um desses capítulos. E aí, nessa categorização proposta por Boyce Stones, a gente vai ter, inicialmente, na primeira parte da obra, cosmos, origem e estrutura, em que o Cornuto vai justamente buscar trabalhar quais seriam as origens do mundo, a estrutura do mundo, do universo, o que é que formaria isso, e, nesse caso, chama a atenção já a invocação do menino. Então, há essa questão o paidion, né? Então, há uma invocação à figura de um menino, de um garoto. Em seguida, nós vamos ter a estrutura do cosmos, ordem e justiça, né? Em que, nesse caso, Cornuto já vai trazer alguns elementos ligados também à esfera da justiça e da compreensão da justiça dentro ainda desse caráter mais cosmológico. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do próprio justnaturalismo, né, nas três fases, justnaturalismo cosmológico, justnaturalismo teológico e até mesmo de caráter racional, a gente deve situar essa obra justamente ainda em uma visão cosmológica, em que cada ser teria um determinado lugar por natureza. E, nesse caso, ele vai trazer uma ideia de ordenação. E, posteriormente, ele vai se dedicar à explanação, já no A.3, né, da educação e da ética. Então, vejam como o elemento educação é algo extremamente recorrente na obra de Cornuto. Então, a gente vai ter uma preocupação muito grande com a educação, essa invocação à figura do menino. Lembrem que esses elementos, eles articulados, ou seja, não é só uma coisa ou outra, é o conjunto de elementos, acaba fazendo com que a crítica pense que talvez o Cornuto fosse um gramáticos, né, e escrevesse justamente para um público menos especializado. Em seguida, ele aborda a questão das tradições teológicas, depois ele menciona a figura de Hesíodo, né, e novamente se dirige ao menino, né, ó pai. Nesse caso, é importante a gente frisar aí essa questão dos comentários a outros escritores. Então, vejam que na teologia grega a gente vai ter uma figura, a Hesíodo, e Hesíodo, que é um poeta grego, né, do período arcaico, que vai se notabilizar justamente por duas obras, né, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia. Os Trabalhos e os Dias envolvendo mais diretamente o universo dos homens, e a Teogonia envolvendo mais detidamente o universo dos deuses. Então, lembrem que Hesíodo é uma figura importante, digamos assim, do cânone da literatura grega mais canônica, ou canonizada, seguindo uma tendência terminológica contemporânea. E, nesse caso, não parece ser à toa que haja na teologia grega justamente uma referência muito significativa à figura de Hesíodo. Então, Cornuto, ele valoriza essa tradição literária, o que demonstra seu forte interesse também por essa dimensão poética e literária. Então, para o processo de compreensão da obra de Cornuto,
né, alguns indivíduos vão até questionar alguns críticos, como, por exemplo, o George Boyce Stone, essa ideia de que Cornuto se voltaria, sobretudo, para um público mais infantil, né, um público menos especializado, justamente pelo fato de que há, em sua obra, uma quantidade muito grande de referências para que uma pessoa menos instruída conseguisse ter um acesso mais exato. Então, é como se a obra do Cornuto, através dessa abundância de referências que ele traz e de elementos, né, ligados à justiça, ligados a aspectos teológicos, à ética, a escritores consagrados, poetas, né, isso faz com que seu texto ganhe uma quantidade muito grande de camadas, digamos assim, de referências. Então, há uma intertextualidade muito intensa na obra do Cornuto, de modo que é importante, inclusive, que o leitor busque fazer até alguns cruzamentos ligados não apenas à filosofia estoica, mas também a conhecimentos ligados à educação e também à própria literatura clássica, né? A própria poética clássica. Então, assim, Cornuto é um autor que tem uma obra que realmente é marcada por uma significativa erudição nesse sentido, né? Porque ele tem uma obra que, de fato, possui uma quantidade muito grande de elementos. E muitas vezes acaba sendo difícil a gente entender com exatidão ou de forma mais esquemática do que efetivamente ele está tratando ou onde ele está tratando certo aspecto, justamente pela quantidade de referências que ele traz, né? Após abordar a figura de Hesíodo, ele já vai tratar mais sobre esse processo de conhecimento, sobre ciência e filosofia, né? E depois nós vamos ter, já na parte C, a questão do sistema físico, essa preocupação ligada à própria compreensão do sistema físico existente. Então, a gente vai ter, em Cornuto, uma valorização muito grande dos elementos da natureza, dos 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar, em articulação com divindades. Então, ele vai falar da teologia grega, e para falar da teologia grega escrevendo em grego, né, a gente não pode perder isso de vista, é um romano que adquire cidadania posteriormente, seguindo as hipóteses, né, e que vai escrever em grego para falar de uma teologia grega articulando elementos do estoicismo. Então vejam que há já toda uma questão, uma problemática nesse sentido, e nesse caso a gente vai ter, inicialmente, ele trazendo o elemento água, discutindo princípios ligados à fertilidade, em associação à figura de Poseidon, o Posidão, né? E ele traz novamente a figura do menino, né? O pai. Depois ele traz o elemento terra e fala um pouco sobre os princípios de estabilidade, em articulação com a divindade Deméter. Lembrando que para os romanos Deméter seria Ceres, né? E também Hestia, ou Vesta, para os romanos. Aborda imediatamente o menino, o pai. Depois ele traz o elemento fogo, né? E ele, no caso, já articula as divindades Apolo e Ártemis, e em seguida ele já vai tratar do elemento ar, falando um pouco sobre Hades. Então percebam que a obra Teologia Grega é uma obra muito rica. Por quê? É uma obra que vai tratar sobre educação, vai tratar sobre ética, vai tratar sobre ordem, sobre justiça, sobre tradições teológicas, vai trazer elementos literários, né, fazendo referência a questões poéticas ligadas a Hesíodo, vai trazer ainda uma discussão ligada à filosofia natural, né, em que ele vai retratar esses 4 elementos em articulação com divindades gregas, né? Então é interessante pensar também nessa questão da própria tradição religiosa em articulação com uma tradição de filosofia natural. Em relação a outra obra que nós temos, de maior representatividade também, né, nesse sentido, que chegou até nós de forma mais concreta e atestada, com uma transmissão, efetivamente, então a gente vai dizer que é uma obra transmitida, a gente tem ainda sobre a pronúncia ou sobre a ortografia, né? Em relação a essa obra, alguns excertos são derivados da obra sobre ortografia do século VI de Cassiodoro, né, segundo Key, 1880. Então é importante a gente lembrar que
muitas vezes as obras que chegaram até nós não chegaram de forma direta. Às vezes a transmissão de uma obra é feita de forma indireta. Às vezes nós conhecemos um determinado autor a partir de comentários realizados por outro autor. Então, um outro autor pode fazer comentários. Há, em relação a Cornuto, muito isso, né? Vários autores que fazem comentários em relação a Cornuto, e aquilo que a gente vai sabendo sobre Cornuto deriva desses comentários realizados por outros autores. Então, há também esse processo de transmissão indireta, e isso vai acontecer com a obra sobre a pronúncia ou ortografia. Em relação a essa obra, né, a gente vai ter um processo de valorização intenso de explicações etimológicas a partir da evidência escrita. Então, assim, a partir de determinados elementos que estão presentes diretamente nos grafemas, na própria estrutura da palavra, Cornuto passa a ter algumas interpretações ligadas à origem daquela palavra, ao étimo daquela palavra. Então, daí há, inclusive, processos de falsas etimologias, né, que ele vai assumir. Além disso, há estudo de como escritores como Virgílio falavam. Então vejam novamente que nessa obra sobre pronúncia e ortografia a gente vai ter um interesse grande também em escritores, em figuras ligadas às letras clássicas, à poética clássica. Então a figura de Virgílio é uma figura constante, né? Tanto é que ele foi muito conhecido por ser um comentador, por ter sido possivelmente um comentador de Virgílio. E, nesse caso, a própria análise estilística ligada à tradição poética latina. Então, percebam que esse estudo de Cornuto sobre a pronúncia e a ortografia é um estudo muito interessante, porque é um estudo que ele faz, de base, sobretudo, linguística, que é algo raro, relativamente, no sentido, assim, de que não há tantos trabalhos assim que tenham chegado até nós. E, nesse caso, é interessante perceber a preocupação de Cornuto ligada, sobretudo, à tradição poética, à questão dos poetas, o que acaba demandando também um conhecimento muito voltado da própria versificação, dos próprios fenômenos da métrica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Virgílio, essa é uma questão que eu gostaria de pontuar. Virgílio é um autor que tem 3 obras mais seguramente atribuídas, né, a ele, que seriam as Geórgicas, a Eneida, né, e as Bucólicas. Virgílio escreve também com um metro específico, com uma medida de verso específica, que é o exâmetro datílico, exâmetro ou hexâmetro, né, que é justamente um metro composto por 6 pés, em que há uma alternância de dátilos, né? Sendo que os dátilos eles podem ser também substituídos por espondeus, havendo na quinta sede, sobretudo, um dátilo. Então, existe essa estrutura, né, do exâmetro. Quando a gente pensa assim, exâmetro datílico, que nome é esse? Nome difícil, né? Dátilo quer dizer dedo, então a gente deve pensar justamente de que o dátilo é formado por uma sílaba longa, seguida de 2 breves, como a própria estrutura do dedo, que tem uma parte longa e 2 breves. Então vejam que o Virgílio, ele escrevia em exâmetros datílicos. E o Cornuto, justamente para fazer essa análise linguística, ele também medita acerca da forma de escrita do Virgílio e de como, e dos fenômenos também ligados à própria articulação desses versos e desses elementos métricos. Então é importante também, essa obra também demonstra um interesse de Cornuto por estudos de poesia. E também é uma obra que acaba fazendo com que alguns críticos pensem que havia ali em Cornuto um interesse muito ligado ao ensino, né, já que ele acaba se dedicando a esse processo de ortografia, que seria algo ligado ao ensino mais básico, né, pensando de forma mais contemporânea nesse caso, nessa classificação de ensino básico, ou ensino mais elementar, né. Então, essa obra também é representativa, até pelo fato de ter sobrado, né, de ter chegado até nós. Infelizmente, a gente não tem muita coisa de Cornuto, pelo menos não daquilo que ele teria efetivamente realizado. Então vejam que quando a gente fala das obras de Cornuto, eu trago, sobretudo, a teologia grega e a obra sobre a pronúncia e ortografia. Então vejam que Cornuto é um autor que possui interesse por educação, possui interesse por interesse mesmo de ordem linguística. Então esse é um interesse muito constante,
na obra de Cornuto. Além disso, é um autor que vai ter interesse também no estudo de poesia, então ele se interessa pelo estudo de poetas, né? E aí a gente vai ter alguns poetas importantes, como Virgílio e também o próprio Hesíodo. Virgílio, no caso do cânone latino, e Hesíodo, no caso do cânone grego. E, além disso, a gente vai ter também questões ligadas à ética, questões ligadas à própria compreensão da ideia de justiça. Então, tudo isso vai fazer parte, né, desses interesses que são múltiplos da figura de Cornuto. Agora, pensando em relação ao trabalho de tradução, de forma mais específica, né, eu já falei com vocês como eu entendo, né, essa questão da dificuldade da gente ter essa questão do texto, né? Agora, pensando mesmo do próprio fenômeno da tradução, eu entendo, né, e nesse caso eu sigo uma perspectiva mais pós-estruturalista e poderia até pensar mais especificamente na desconstrução de Derrida, mencionando a obra Torres de Babel, na tradução como fenômeno de transformação. A tradução, nesse caso, a meu ver, ela não é uma mera transposição de significados através de significantes entre línguas diferentes, né? Eu entendo que o tradutor, ele efetivamente cria um novo texto, ele transforma aquele texto. Só que nesse processo de transformação, isso não significa dizer que nós não vamos ter, ou não vamos nos cercar de alguns critérios. Nesse caso, eu acredito, inclusive, que como a tradução é um processo de transformação, é importante que o tradutor demonstre, ou pelo menos diga para seu leitor, quais são efetivamente seus critérios de tradução, né? E justamente pensando nessa questão dos critérios, é que eu acho também importante a gente não perder de vista essa questão de que trabalhar com uma edição crítica ou com edições que tenham lições diferentes envolve também trabalhar com escolhas, com processos de interpretação, né? Então, acho que é importante a gente não perder isso de vista, e é justamente por isso que eu tendo a evitar em meus trabalhos de tradução a palavra original. Eu acho que a palavra original é um pouco complicada, tanto quando a gente parte para a compreensão desse fenômeno da tradução como um processo de transformação de texto, né, por uma cadeia um tanto quanto indeterminada, como quando a gente para pensar de forma mais específica na tradução de textos clássicos, né, em que muitas vezes nós temos edições críticas que são frutos, como eu já comentei, de um processo de interpretação feito por filólogo. Então, justamente por isso, eu acho que é importante a gente não perder de vista essas cadeias de interpretação e, de modo a trazer algum grau de controle no meu processo de tradução, até pensando em uma tradução de caráter mais técnico, ou que tenda a valorizar determinados elementos, né, de ordem, por vezes, linguística, ou até atrelados a essa perspectiva filosófica do Cornuto, eu trouxe para vocês observarem um programa chamado Anticonc, né? O programa, ele se chama Anticonc, não sei se vocês conhecem, mas é um programa muito usado por linguistas, né, que trabalham com linguística de corpos. Então, linguistas, sobretudo lexicólogos, que trabalham com essa parte de estudo de léxico, de vocabulário, acabam trabalhando com esse tipo de programa. E esse é um programa interessante, porque eu penso que ele pode servir de auxílio, digamos assim, para o trabalho de tradução, justamente pelo fato de que ele trabalha fazendo um levantamento das palavras do texto e também indica, né, o local de ocorrência dessas palavras. Então, eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, o texto sobre a pronúncia ou sobre a ortografia, né, de Cornuto, e coloquei nesse programa para que ele fizesse o levantamento do vocabulário. E aqui, a partir desse levantamento, eu tenho as ocorrências. Vejam que aqui tem um ranking, né? Qual seria a posição das palavras, e aí elas são ordenadas pela quantidade, pela frequência, né? Então, as palavras de maior frequência, as mais recorrentes, aparecem primeiro. Aqui a gente vai ter o est, por exemplo, o verbo ser, né? O sum, do latim, que aparece com 41 ocorrências, né? Et, a conjunção, no caso, i, né, do latim, e por aí vai. Então, percebam que eu fiz esse levantamento,
né, a partir desse programa. Então, é um programa que pode auxiliar também no trabalho do tradutor quando ele busca ter algum grau de sistematização tradutória, ou de pensar, por exemplo, nossa, essa palavra que o Cornuto está utilizando nesse determinado contexto, será que ele utiliza da mesma forma em outro contexto? Esse programa ele também permite que a gente faça esse mapeamento ao longo do texto. E outro recurso interessante é o da concordância. Ele permite que a gente compare textos. Então, por exemplo, eu sei que Cornuto é um autor que faz referências a vários autores, né? Então, existem várias camadas de intertextualidade na obra do Cornuto. Nesse caso, a gente tem uma referência significativa a Hesíodo, existem referências a Platão, né? Existe referência à figura de Aristóteles, existe referência também à figura de Sêneca, de forma muito contundente. Então, eu posso, inclusive, comparar obras. Eu posso comparar, por exemplo, as questões naturais de Sêneca, de um lado, com a teologia grega de Cornuto, do outro, e tentar analisar certas aproximações do ponto de vista do vocabulário e também do ponto de vista das construções sintáticas, e entender com maior grau de precisão a que cada um está se referindo, ou se há uma inspiração mais direta, ou uma espécie de citação, já que na antiguidade, quando a gente para pensar em textos antigos, era relativamente comum, né, que um autor escrevesse também com base em outro, de forma mais direta, sem necessariamente uma obrigatoriedade de fazer uma citação explícita, né? Na antiguidade não havia essa questão do plágio, esses problemas, né, que nós temos hoje ligados a direitos autorais. Então, esse é um recurso também que me parece interessante, que pode eventualmente servir ao trabalho de tradução. Então, pessoal, para hoje, a minha proposta foi mesmo fazer uma introdução, né, para que vocês conhecessem um pouco sobre a figura de Cornuto e sobre o trabalho de tradução que eu pretendo desenvolver de sua obra. Então, por hoje foi só isso, basicamente. Muito obrigado, Cristóvão, fiquei muito interessado. Eu não conhecia esse programa. Qual é o nome do programa mesmo? Anticonc. E aí ele funciona com grego também ou só com o... Funciona com grego também. Ah, é? Aí você pega aquele arquivo do TLG e joga ali? Como é que é? No caso, você precisa ter um arquivo em TXT, então você converte. Esse Anticonc, ele tem um programa chamado para converter arquivo. Então você pode pegar um PDF, você vai converter para o formato TXT, e aí, a partir desse formato TXT, ele faz o mapeamento do vocabulário. E aí você pode ter um controle assim muito preciso, né? Porque ele vai dizendo, essa palavra aparece tantas vezes, e ela vai dando todos os casos em que ela aparece no texto, de forma imediata. Então você pode fazer esse rastreamento. E pode, inclusive, comparar textos diferentes. Eu acho interessante também por isso, né? Poxa, eu faço isso aí na mão. Isso, exatamente. Isso que tradicionalmente as pessoas fazem na mão, já existem até programas de computador para ajudar. Fantástico. Depois manda para a gente essas informações, né, para a gente poder baixar esses programas, né? Por exemplo, eu fui fazendo o glossário, né, do epiteto. Foi por um lado na mão, e por outro lado me mirei no trabalho do Wolff, né, e do Schweighäuser, que ele fez um glossário de epiteto, né, index nominum, e imagine, esse programa realmente vai facilitar muito. Ainda você pode, como você disse, né, verificar os níveis de intertextualidade, né, e fazer uma comparação. Fantástico, fantástico. Não sabia da existência desse, não. Isso é uma ferramenta ótima para a gente trabalhar, né? Bom, vamos passar para as perguntas. Falando que o Cristóvão começou a pesquisar isso agora, cara. Eu que propus a ele, né, que ele é meu orientando de doutorado, é um privilégio, né, que é um cara aí que dá para ver que é um grande intelectual, além de ser gente finíssima, né, que hoje em dia eu junto essas duas coisas. Não adianta ser inteligente e ser, né, pessoa, enfim, inferior, né, usar o termo da filosofia oriental, né. Os orientais dizem que os inferiores são aqueles que cuidam dos aspectos inferiores do seu ser, né,
como riqueza, como fama, os superiores, aqueles que cuidam dos aspectos superiores do seu ser, né, como sabedoria e etc. Né? Então, o Cristóvão, nesse sentido, né, está se mostrando para todos nós um cara superior, um cara realmente que é da felicidade de trabalhar com ele, certo? Mas deixa eu passar aqui as perguntas. Deixa eu fazer a minha primeira pergunta, já que eu estou falando, né? Sobre, você falou, eu sempre achei interessante essa Lucianeu Cornuto, né? Então, esse Lucianeu, uma das possibilidades é que ele tenha sido um liberto de Sêneca, o que faz sentido, porque Sêneca era um grande mecenas, né? Ele financiou vários poetas, não, Marcial, o Lucano, que era sobrinho dele, e além de outros filósofos, né? Então é interessante essa. E deixa eu lhe perguntar, você disse que se encontra uma conexão em termos de vocabulários com Sêneca, certo? E as datas batem sobre a questão do texto, quando o texto foi datado? Essa é uma dificuldade, né? Essa é uma dificuldade em relação à questão do Cornuto, porque não existe uma precisão até ligada às obras, né? Quando é que as obras efetivamente teriam sido publicadas. No caso, a teologia grega, há quem acredite que seja uma obra de uma maturidade maior. Então, provavelmente na década de 60, se a gente considerar as questões naturais de 62, é possível sim. É possível que tenha tido essa influência, né? Agora, se a gente leva a hipótese em consideração de que ele teria sido um escravo liberto de Sêneca, né, obviamente que a gente fica muito mais fácil a gente pensar nessas interferências entre ambos, né? Por outro lado, se a gente descarta essa hipótese, mas ainda quem defenda que ainda que ele não tenha sido um escravo liberto, mas ele teria se aproximado da família Aneu justamente para buscar a cidadania romana, porque ele não teria essa cidadania por ter essa origem africana, né? E na época, na década de 30, a cidadania ainda não tinha sido ampliada de forma muito intensa para as colônias, né, de Roma. Então, de qualquer forma, ele parece sim ter tido uma ligação com Sêneca, né? É interessante que isso explicaria porque ele não tem uma atividade política como a de outros filósofos da época, que já tinham cidadania, né, como o Sônio, né, como Agripino, como o Vídio Prisco, e entre outros, né? Então é um cara que estava como fosse um estrangeiro, né, tentando obter a cidadania, né? Como fosse não, literalmente o estrangeiro tentando obter a cidadania. Agora, o que você me falou é interessante pelo seguinte, porque a obra pode ter sido endereçada para meninos, né? Para crianças. E a gente sabe que, segundo os estoicos, apenas dos 14 anos em diante a pessoa estaria apta para aprender filosofia, porque apenas dos 14 anos em diante ela teria uma razão desenvolvida, né? Uma razão já madura. Então, você acha que esse tratado de teologia poderia ser ensinado a crianças pequenas? Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, a própria Fortuna Crítica, ela diz que há essas duas correntes, né? Há aqueles que vão dizer que seriam crianças justamente pelo fato dele ter esses elementos, né, esses chamamentos ao longo da obra, mas há aqueles que também consideram que não, que essa é uma hipótese muito complicada da gente considerar, justamente pelo próprio teor da obra, que é uma obra muito difícil de ser lida por pessoas não iniciadas no estoicismo. Então, embora algumas pessoas considerem que o interesse maior de Lucianeu Cornuto seja um interesse mais linguístico, e por isso até colocam que ele teria possivelmente uma atuação como professor ainda, não necessariamente um professor de filosofia estoica, mas ainda um professor ligado a essa questão do ensino, de ortografia, questões mais elementares, mas a própria natureza da obra Teologia Grega acaba fazendo com que se demonstre que não, que seria muito complicado uma pessoa entender efetivamente a obra sem ler ou sem conhecer com maior profundidade o estoicismo. Então, por conta disso, e eu particularmente acredito nessa segunda hipótese de que ela não seria destinada a crianças, né? Que há esse elemento há um topos, né? E eu acho que isso se justifica até pelas referências poéticas que ele utiliza, então eu posso considerar essa figura do menino como uma espécie de topos poético na obra, e não necessariamente como uma destinação concreta, né?
Perfeito, obrigado. Deixa eu passar aqui pela ordem alfabética aqui dos vivavoxianos, ali o Joelson Nascimento. Parabéns, Cristóvão. Obrigado. Uma aula de como se traduzir, não é aula. E aí eu fiquei uma curiosidade, só um comentário antes, essa questão do destaque que você fez de ser um autor africano, isso é muito importante, né? Eu e o Vilmar, nós fizemos uma entrevista com o professor Inácio, né, de Angola, e ele também destacou isso, né? Não temos filósofos europeus apenas, muitos desses eram filósofos históricos, mas como não era um centro filosófico, então culturalmente você desloca, não é, esses autores pertencentes a um país e jogam todos na Europa. Mas isso é muito importante. Você falou, é um autor africano. Então, parabéns por isso. E eu fiquei numa curiosidade aqui em relação à tradução, umas duas questões rápidas. Como é que o tradutor, especificamente você, lidar com essa questão do anacronismo? Como você não colocar essas categorias contemporâneas na tradução? Como é que você lidar com isso? E segundo, você disse que ele falou sobre muitos temas, né? Você tem algum tema especial em Cornuto que você se interessa mais? Se tiver, você pode falar um pouco sobre ele, fazer todas de vez aí. Muito obrigado, Joelson, pelas considerações. De fato, essa questão africana, eu gosto de dar essa ênfase sim, porque é um elemento que eu acho muito importante. Inclusive, já é o terceiro autor africano com o qual eu trabalho. Eu também já trabalho com Fulgêncio, mitógrafo, com Lactâncio. Então, assim, existiram pessoas na África, né, o próprio Agostinho, que se notabilizaram, que escreveram, mas como você está bem lembrando, muitas vezes até por um processo que está articulado a processos de canonização, de escolhas políticas, a um processo que é complexo, não é assim tão direto, é africano, vai ser marginalizado, mas nós sabemos que, às vezes, o próprio comportamento da área, nesse sentido de fazer seus recortes, acaba desprivilegiando certas figuras. Isso pode também ter ocorrido, né, com o Cornuto, que obviamente demandaria uma pesquisa mais específica, no sentido de como o Cornuto foi efetivamente marginalizado, né? Mas, de fato, eu concordo contigo, eu acho que é importante a gente também lembrar dessas conexões, né, existentes na Antiguidade com a África. E, em relação à sua segunda pergunta, como é que o tradutor lida com a questão do anacronismo? De fato, eu penso que, assim, o simples fato de nós traduzirmos para a língua portuguesa já acaba deixando o texto, em certa medida, anacrônico. E justamente por isso que eu gosto de pensar, quando nós estamos falando, buscando ter uma apresentação com maior grau de rigor, eu particularmente gosto de trazer os elementos até em latim ou grego antigo, né? Eu gosto de trazer os elementos para referenciar, justamente por trazer o conceito que estaria naquele texto, né? Então, eu particularmente acho que a tradução, nesse sentido, ela nunca vai efetivamente substituir o texto de partida. Como eu mesmo coloquei, a tradução ela funciona como uma criação. O tradutor ele cria, mas obviamente que ele pode ter um conjunto de critérios para buscar minimizar certos efeitos. Então, assim, a rigor, eu não acho que o anacronismo seja um problema. Mas se o tradutor busca fazer uma tradução técnica que sirva para o desenvolvimento acadêmico de uma determinada área, por exemplo, eu quero fazer uma tradução, e eu busco isso nesse caso, aí a pergunta é muito bem aplicada, fazer uma tradução que sirva em alguma medida para o desenvolvimento acadêmico no campo da filosofia, é importante que ele tenha certas cautelas com o anacronismo, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que entra aí um estudo histórico muito intenso. Em segundo lugar, um estudo até mesmo de outras obras. Em terceiro lugar, um estudo de traduções. Por quê? Isso é algo que chama até atenção, mas quando a gente fala de textos técnicos, algumas traduções para certos elementos são cristalizadas, né? Então, por exemplo, existem certos termos, isso acontece no direito, isso acontece também no campo da filosofia, que já possuem algumas traduções mais ou menos cristalizadas e que nós podemos acabar utilizando em nosso trabalho de tradução, né? Então, embora o texto ainda não tenha sido traduzido para o português, mas existem palavras que já foram traduzidas ou
existem certas traduções de outras obras que pertencem à mesma tradição de pensamento. Então, por exemplo, Cornuto não é um autor muito conhecido, mas Sêneca é bastante conhecido, e Sêneca também foi um estoico contemporâneo a Cornuto. É importante, nesse trabalho de tradução, conhecer a obra de Sêneca. Olha o que eu estou dizendo. Para traduzir Cornuto, é importante conhecer Sêneca e é importante conhecer como Sêneca foi traduzido, porque eu passo a entender como é que, digamos assim, na língua portuguesa, essas traduções foram sendo cristalizadas. É importante conhecer também as traduções de Epiteto, né? Daí a importância de conhecer o trabalho do professor Aldo. É importante conhecer as traduções de Musônio Rufo, de Marco Aurélio. Então, todo esse conhecimento acaba servindo, digamos assim, para o tradutor ter critérios e, assim, em alguma medida, minimizar esses anacronismos. Então, quando eu digo assim, quando você busca uma tradução que tenha maior grau de rigor e, sobretudo, rigor acadêmico, a tradução nunca é só a tradução. Para início de conversa, o tradutor ele precisa conhecer não apenas aquele texto, mas conhecer a tradição de pensamento da qual aquele texto faz parte. Então, você tem que conhecer um volume de textos e de traduções também, no caso, ligados ao estoicismo, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que deve ser feito e que está sendo feito. Você fez outra pergunta, não foi, Joelson? Qual o tema que você se interessa mais em Cornuto? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu me interesso bastante por esse... em relação a Cornuto, eu me interesso muito por essa questão linguística, né? Até porque eu também tenho uma formação em letras, então eu tenho muito interesse realmente nessa análise linguística que ele faz, e eu acho que esses são elementos que servem também de apoio, né, para outros estudos, mas também me interesso muito por essa questão da discussão ligada à filosofia natural, a esses elementos físicos. Por quê? Isso é algo que me interessa muito, porque não é algo tão comum assim na tradição romana. Quando a gente fala de filosofia natural, há muitos filósofos gregos, né, que são mencionados, eu já até comentei, né, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Empédocles, Aristóteles, mas em relação a Roma, não há tantos, né, e é algo que me chama a atenção. O próprio Sêneca, no caso, é um exemplo das questões naturais que o Willam, inclusive, está traduzindo, né, sob coorientação do professor Aldo. Então, eu tenho um interesse muito intenso nisso e também um interesse ligado a essa questão da compreensão da religiosidade, né, grega. Então, é outra questão que sempre me interessou, trabalhar com textos teológicos. Eu também trabalho com Lactâncio, já na teologia cristã. Então, agora eu quero entender também esse processo, né, como vai ter posteriormente a cidadania romana, provavelmente, ter escrito em grego, pensado nessa teologia grega, com essas divindades, né, que obviamente tiveram uma recepção pela cultura latina. Então, são meus interesses principais. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu passar aqui para uma pergunta da Aura, que está assistindo também, que ela pergunta se no processo de tradução de algum modo é viável um estudo hermenêutico para compreender ser o fenômeno da cultura e história de um povo. Mesmo que saibamos traduzir, de certo modo, traímos esse espírito do acontecimento com o nosso repertório linguístico. Como você percebe a crítica? No processo de tradução, não compreender o fenômeno da natureza, mesmo que saibamos traduzir, de certo modo, traímos esse espírito do acontecimento no repertório linguístico. Eu acho que entendi a pergunta, Aura, mas, assim, como é que eu particularmente penso essa questão dessa análise hermenêutica e do processo de interação que existe? Eu acredito, assim, que a tradução ela nunca é definitiva, né? Eu acredito que uma pessoa pode traduzir um texto e outro tradutor traduzir, justamente pelo fato de que a tradução ela funciona, de fato, como um processo de transformação. Nesse sentido, eu particularmente gosto de pensar a tradução retirando desse espaço de traição, né? Tradutor e traditório, o tradutor traidor, né? Que em alguma medida vai trair aquele texto. Eu gosto de pensar que o texto traduzido é um texto, né? Que obviamente parte de uma textualidade, existe aí um texto de partida, ao qual ele está articulado,
mas que é um outro texto, e é justamente por isso que o texto, a tradução, ela nunca vai efetivamente substituir esse texto de partida, considerado às vezes como original, mas que eu nem gosto de usar essa palavra. Então, assim, eu entendo que há sempre diferenças, que o tradutor ele sempre vai imprimir algumas diferenças, questões ligadas à sua época, à sua língua, ao seu tempo. A nossa própria escolha do ponto de vista vocabulário, do ponto de vista lexical, acaba sofrendo algum condicionamento, né? Digamos assim, por nossos valores, nossas perspectivas, nossa compreensão do texto. O tradutor, antes de tudo, ele faz uma interpretação daquele texto, né? Antes de traduzir o texto, eu já leio o texto, eu interpreto o texto. Isso tudo já vai trazer um certo, digamos assim, uma certa particularidade para o meu trabalho. Mas eu não entendo isso como necessariamente um processo de traição daquele texto, justamente pelo fato de que eu não acho que o texto de partida esteja em uma realidade estável, acabada. Porque o texto é aquele, acabou, e se você se afasta um pouco daquele texto, você acaba traindo aquele texto. Não, eu acho que a tradução ela vai demonstrar uma possibilidade de interpretação daquele texto, de forma que a tradução ela acaba aumentando essa cadeia de textualidade. Então, ao traduzir um texto, eu acredito que o tradutor ele vai trazer uma leitura daquele texto que vai dar vida àquele texto, né? E vai trazer uma nova possibilidade de leitura daquele texto. Tanto é que eu, além de tradutor, sou também leitor. E muitas vezes eu já li o texto em latim ou em grego e leio as traduções e gosto de ler traduções diferentes. E eu não vejo, né, eu não fico necessariamente nessa dimensão da traição. Às vezes eu gosto de ver também como o tradutor ele foi inventivo naquele determinado contexto, naquele determinado exemplo, né? Um comentário rápido, né, que eu acabei de traduzir o da Brevidade da Vida do Sêneca. E eu já tinha lido, obviamente, várias traduções diferentes. E é fantástico quando você lê a partir do latim mesmo, né, fazendo a sua própria tradução, como você disse, abrindo uma nova possibilidade de leitura, é como você tivesse lido o texto pela primeira vez, né? Realmente você dá uma vida nova, literalmente ao texto, né? Uma vida nova, uma nova leitura, uma nova... Porque é assim, né? Não é um modo único de ver, né? Não é um modo único de interpretar, né? Então, é muito interessante a sua visão sobre isso. Vou passar. O Vilmar, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas talvez ela seja até uma questão ingênua, né? A minha curiosidade girou em torno do próprio termo teologia grega, porque ao longo da sua fala, eu queria que você dissesse por que do termo teologia, uma vez que a própria palavra, a gente sabe que seriam os estudos voltados para a questão divina, Deus, né? Então, por isso que eu digo que é uma questão talvez ingênua, que eu não consegui fazer essa ligação direta, né? Talvez indiretamente, quando ele vai discutir as questões relacionadas à natureza e tal. Então, a minha pergunta é por que se cunhou o termo teologia grega nesse sentido? Na realidade, esse termo teologia grega, Vilmar, ele vem justamente em referência a essa, como você mesmo já sinalizou, essa questão da própria filosofia natural ligada às divindades gregas. Então, o Cornuto, ele busca fazer justamente uma articulação entre alguns elementos da natureza e essas figuras religiosas, algumas divindades gregas, que seriam uma espécie de representação desses fenômenos naturais. Então, assim, é como se na religião antiga, né, e nesse caso, pensando sobretudo nos gregos, né, algumas divindades estariam associadas a certos fenômenos da natureza. Mas o interessante dessa perspectiva do Cornuto é que ele não se encerra nisso, não é uma obra só, digamos assim, ou só teológica, por assim dizer. É uma obra que efetivamente vai se abrir para um espaço filosófico de compreensão da própria filosofia natural. Nesse caso, eu acho importante a gente frisar que essas questões de denominação acabam sendo complicadas um pouco quando a gente pensa em textos antigos, justamente pelo fato de que o conhecimento ele não estava tão compartimentado assim
como nós temos hoje com essas especializações, né? Atualmente, nós vivemos a era das especializações, dos cursos, cada um tem uma graduação específica em geral, então há uma separação mais nítida, por exemplo, entre história, direito, filosofia, teologia. Na época, todavia, não havia em Cornuto essa necessidade de você segmentar esses campos de saber de forma rígida. É justamente por isso que há essa complicação de compreender exatamente até a própria natureza, e é um dos elementos que leva, inclusive, a Fortuna Crítica a tecer alguns comentários, por vezes até negativos, em relação a Cornuto, no sentido de que ele fala de muita coisa em pouco, em uma única obra, né? Porque ele vai trazer elementos ligados à educação, elementos ligados à ética, elementos ligados à filosofia estoica, e ao mesmo tempo um processo de compreensão da religiosidade grega associada aos fenômenos da natureza, né? Então tudo isso traz como aspecto complicador, lembrando que há ainda uma recepção, né, da mitologia grega pelos romanos. Uma outra questão que eu quero perguntar para você é que a gente sabe que o cristianismo ele tomou muita coisa do estoicismo, né? Então, nos primeiros anos do cristianismo, a gente vai ver influência direta, por exemplo, de Sêneca, na vida monástica, nessa relação mestre-discípulo, né? E aí a minha pergunta é se você identifica, se é possível identificar alguma influência direta do Cornuto nos primeiros séculos do cristianismo, não tem, ou seria uma divagação isso? De fato, o Cornuto, ele geralmente é mencionado como uma influência ligada a autores, né, posteriores, só que, sobretudo, do plano mais linguístico, né? Cornuto, infelizmente, foi um autor que ficou um pouco apagado, né, em relação a essa questão filosófica, sobretudo pela própria complicação que há em a gente definir até a atribuição das suas obras, né? Mas certamente ligado à questão da compreensão lógica e também retórica, né? Então, Cornuto, ele teria tido, inclusive, um manual de retórica e fez alguns estudos ligados à lógica, como eu até cheguei a comentar de forma breve, ligadas à compreensão, por exemplo, da obra de Aristóteles e também à interferências de Platão. E isso, sem sombra de dúvidas, acabou trazendo alguma interferência, né, no pensamento posterior. Agora, se formos assim colocar na balança, eu acredito que, de forma mais ampla, Sêneca teria tido uma influência maior do que Cornuto, né? Se for para trazer assim esse comparativo, já que você trouxe o comparativo, né? Eu acho que Sêneca se fez mais presente posteriormente do que o próprio Cornuto, mas isso é algo que é importante a gente trazer também nesse estudo, né? Obrigado. Deixa eu ver se o Donato, alguma pergunta? Donato, palavra sua. Bom, tá bonito, Donato? Tá. Opa! Tá um caminhão bonito, gostei. Obrigado. Eu estou sem óculos, né? Então, Cristóvão, parabéns pelo pioneirismo, sobretudo, né? De se debruçar sobre um autor que é pouco estudado, né? Enfim, particularmente, eu nem sabia que Cornuto tinha uma ligação assim com o estoicismo, parecia ser apenas um retor, assim, uma figura mais ligada à gramática, né? Não sabia dessas coisas. E eu queria lhe fazer uma pergunta baseada em questionamentos que são feitos no dia de hoje na língua portuguesa, né? Então, veja só, nós temos em latim e em grego, né, um modo de designar o ser humano que não é nem homem nem mulher, né? No caso do latim é o homo, certo? E no caso do grego é anthropos, né? E apesar de serem, se não me engano, aí alguém pode me corrigir, substantivos masculinos, eles não carregam, né, a ideia de que se trate de homem-varão, né? São homens em geral, seres humanos em geral.
E como é que você pretende se virar com isso hoje em dia? Por exemplo, se aparecer homo, né, você trataria como ser humano ou você usaria ali um tipo de aproximação com o século XVIII, com aquela ideia de homem como ser humano e não apenas como varão? Como é que você se desdobraria de maneira prática nos dias de hoje, Cristóvão? Porque há uma contestação, né, feita, sobretudo no seio aí do feminismo, de que este uso não é muito próprio, né? Ou de que este uso seria abusivo. Como é que você se desdobraria com uma questão como essa, ou com questões parecidas com essa, né? Quando se tratasse do ser humano de maneira geral, e não do varão, não do vir, né? Como é que você faria com isso, Cristóvão? Excelente pergunta, Donato. A sua pergunta é muito interessante, né? E até me lembra um pouco alguns trabalhos de tradução poética que eu faço também, né? Quando eu faço, por exemplo, em relação a lipograma de Fulgêncio, de outra ordem. Mas quando você coloca essa questão de traduzir homo por homem ou por ser humano, a princípio eu acho que o tradutor ele poderia pensar das duas formas, né? Tudo vai depender efetivamente do critério que ele vai estabelecer. Aí você me pergunta qual é o seu critério. De fato, eu ainda estou numa fase preliminar, né? Decidindo efetivamente como é que o caminho que eu vou seguir, mas eu acredito que uma opção interessante, nesse caso, poderia ser humano, quando eu penso em um público menos especializado. Porque, de um lado, aí você está trazendo uma questão interessante, que é uma perspectiva culturalista de tradução, né? Atentando para a cultura-alvo do meu público, né? E essa é uma questão que a gente tem que levar também em consideração. De um lado, um público mais amplo, do outro, um público mais especializado. Quando a gente pensa, por exemplo, em homo, né, ou homo, no latim, por homem, a opção por homem pode ser eventualmente interessante por manter certo registro filológico, né, por trazer uma aproximação significativa com essa palavra, mas, por outro lado, e isso, eventualmente, pode ser considerado interessante também pensando no público acadêmico, né? Aí a gente vai entrar em umas discussões ligadas à tradução de forma mais específica, mas, por exemplo, no campo de estudos clássicos, há quem valorize trabalhos de sistematização tradutória, que vão, por exemplo, em que o tradutor escolha uma palavra para traduzir outra palavra. Então, algumas pessoas não gostam, por exemplo, que você traduza uma palavra por uma expressão. Então, traduzir homo por ser humano poderia ser visto como problemático seguindo esse critério da sistematização, né? Porque é como se você trocasse uma palavra por mais de uma. Por outro lado, eu entendo o que você está colocando no sentido de que hoje a palavra homem, por si só, há um movimento também feminista no sentido de reivindicar esse espaço de representatividade mesmo, né? Em que o homem não serviria como sinônimo de ser humano, né? Não poderia substituir a humanidade como um todo. Mas eu acredito que, embora as duas opções sejam justificáveis, como você bem pontuou, no plano da tradução, eu também gosto de pensar como outros tradutores daquele campo estão fazendo, né? Nesse caso, particularmente, eu acho que humanidade seria uma opção interessante, que é uma opção até que eu utilizo em outra obra. Por exemplo, das idades do mundo e da humanidade, da Aetatibus Mundi et Hominis. Existe uma obra de Fulgêncio, mitógrafo, que se chama De Aetatibus Mundi et Hominis. Ao pé da letra, a gente tem aí esse hominis no genitivo, né? Então seria do homem, uma tradução mais normativa no plano gramatical, mas eu preferi traduzir por humanidade, porque eu acho que seria algo mais assimilável por meu público contemporâneo, no sentido de que o público muitas vezes não reconheceria o homem como necessariamente humanidade, ou se o reconhece, não vê necessariamente com bons olhos, né? Então, por um lado, eu acho assim que também vai depender do objetivo do tradutor e daquilo que ele vai privilegiar. Como às vezes, quando a gente está falando de uma tradução
que valoriza uma dimensão histórica, e você tem um texto que é, por assim dizer, misógino, ou carregado de elementos misóginos, talvez fazer um processo de apagamento dessas marcas não seja tão interessante assim. No sentido de que você estaria, o tradutor poderia invisibilizar certas marcas textuais que são relevantes até mesmo para que haja uma crítica posterior, né, àquele determinado texto. Por outro lado, aí também a gente entra nessa questão de pensar no público para o qual a gente está trabalhando. Eu acho que também pode ser, sim, interessante a gente pensar em uma tradução já em uma perspectiva que privilegie o processo de assimilação daquela língua, porque o ato de traduzir é um ato, eu estou sendo um pouco até longo na resposta, né? Mas o ato de traduzir, como eu até coloquei, é um ato, por assim dizer, anacrônico, no sentido assim, se não é para ser anacrônico, vamos deixar tudo, para que traduzir, né? Não deixa tudo em grego. Então, não traduz, deixa em latim, deixa em grego, pronto. Então, quando eu coloco em português, eu vou estar sendo, obviamente, anacrônico, mas eu tenho que pensar também no estado da língua naquele momento que eu estou traduzindo. Só que o grande problema nesse caso, quando você coloca essa questão linguística, é que a língua é dinâmica, a língua nunca para de mudar. Então a língua está sempre mudando. Ou seja, até mesmo quando eu penso de forma muito hipotética em um plano abstrato, estar traduzindo no português de 2021, no ano que vem, minha tradução já estaria desatualizada, digamos assim, do ponto de vista linguístico, né? Então, de fato, essa é uma questão complicada, porque é uma questão linguística e que vai decorrer do próprio dinamismo da língua, né? Então, eu acho que o tradutor ele precisa também ter uma sensibilidade de como o seu público está mesmo entendendo, né, aquela determinada construção que ele está escolhendo. Então, eu acho que talvez para um público mais geral, o uso de homem possa ser algo menos inteligível, menos aceito do que dentro de um público mais restrito da academia, né? Que vai valorizar, por exemplo, essas regras de sistematização lexical, uma busca por uma tradução mais filológica. Então, por exemplo, no campo dos estudos clássicos, é relativamente comum traduções arcaizantes ou latinizantes, né, que valorizem a forma mais latina, ou que use palavras que na língua portuguesa remetam de forma mais direta ao latim ou ao grego, né? Então, existem várias estratégias, só que, obviamente, essas estratégias, quando a gente fala, por exemplo, estratégias classicizantes, elas são muito mais acolhidas pelo público acadêmico mais especializado do que pelo público em geral, que pode até olhar para a tradução e não entender muito bem o que é isso, né? Existem algumas traduções, até mesmo de textos poéticos. Por exemplo, tem um tradutor que eu acho muito interessante, que é o Odorico Mendes, mas que algumas pessoas sentem uma dificuldade, né, de entender. A Eneida de Virgílio, por exemplo. Mas, em linhas gerais, eu penso dessa forma, né? Não, é muito bom. É o seguinte, eu só faço este parênteses porque, por exemplo, em Marco Aurélio, às vezes ele fala do anthropos e às vezes ele fala do aner, certo? São coisas diferentes. Então, existem coisas que competem a todo e qualquer ser humano, e existem coisas que competem unicamente aos varões, tá certo? Os seres humanos do sexo masculino. E existem até mesmo equívocos. Eu vi um sujeito uma vez fazendo uma crítica numa edição das Meditações de Marco Aurélio na Amazon, e depois, em um momento, ele chegou até mim e escreveu aquilo. Era uma crítica ignorante, não era uma crítica bem feita. Aí eu tive que explicar para ele o que aconteceu com a palavra homo, né, do latim até o português. Essa palavra tinha, digamos assim, uma neutralidade de gênero, do ponto de vista factual, né? Designava um ser humano qualquer, e ela foi assimilada pelo sexo do lado do sexo ou gênero masculino, deixando de lado o vir, né? E isso foi daí para frente. E o cara não sabia dessas coisas, né? Enfim, aí ele criticava quando devia estar homem e estava ser humano, né? Então, já é uma outra questão. Então, ele achava que sempre que aparecesse ou o anthropos ou o homo, deveria ser homem, né? E eu tentei explicar para ele que os tradutores têm direito de ter critérios diferentes,
tá certo? Que é algo mais ou menos no sentido que você comenta, tá certo? Então, obrigado aí pela resposta. Eu entendi que você tem que meditar muito acerca dessas questões todas, porque, de fato, né, enfim, é tudo muito complicado, né? Mas obrigado aí pela resposta e pelo tempo. Eu que agradeço pela pergunta. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui. Eu agradeço ao Cristóvão pela excelente apresentação, né, que será com certeza uma grande contribuição essa tradução para o cenário nacional, né, tanto para os estudos clássicos quanto para os estudos do estoicismo. Apresento aqui a última edição da Prometheus, que saiu ontem, o Manifesto contra o Preconceito, certo? Em relação aos modos de ser. Então, temos o dossiê Epiteto, temos a apresentação de Vilmar Prata, e muitos artigos interessantes. Estão todos em português. Aqui eu coloquei na edição em inglês, mas estão todos em português, do Rafael Rodrigues, da Ana Carolina. Então, convido vocês a estudarem, né, a consultarem essa nossa nova edição, tá certo? Então, alguma palavra mais, Cristóvão? Considerações finais? Eu só tenho mesmo agradecer pelo convite do professor Aldo, pela equipe, Joelson, Vilmar, todo mundo do VivaVox. Assim, realmente é muito gratificante ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco o meu trabalho com vocês, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma, minimamente, né? E eu só agradeço realmente a oportunidade. É sempre bom estar aqui com um pessoal tão bacana, né? Como vocês, com Aldo. Para mim é uma alegria realmente estar aqui com vocês. E muito obrigado pela presença de todo mundo, viu, pessoal? Quem está aí nos ouvindo. Obrigado. Então voltaremos, obrigado, Cristóvão, voltaremos no dia 10. Dia 10. No dia 10, isso. De setembro, uma conferência excelente poxa, cadê o meu? Deixa eu colocar o óculos. Da Ana Cassoretti, sobre o misticismo na antiguidade, né, sobre o misticós na antiguidade. Ana Cassoretti, que ganhou recentemente o prêmio de melhor tese do ano pela CAPES, né? Uma pesquisadora destacada no Brasil. É isso aí. Obrigado a todos e até breve. Tudo de bom para vocês.